Olá, pessoal! Chegamos à listinha dos meus crushes literários de 2024, mais do segundo semestre. Eu acho que já tem vídeo aqui do primeiro semestre. Vou procurar, vocês sabem, se tiver eu deixo nos cards. E se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like aqui, compartilha ele com os amigos e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Bom, gente, é isso. Vamos fazer a listinha, melhor, vamos trazer a listinha aqui dos meus crushes literários desse ano de 2024, parte 2, né? Porque aqui é só os mocinhos que me conquistaram nesse segundo semestre. O vídeo que fala sobre os mocinhos que me conquistaram no primeiro semestre, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês, tá bom? Então, bora lá pra listinha. Em sétimo lugar, tá Rômulo, de Protocolo Namoro. Inclusive, esse livro também tava na minha lista de favoritos, tá na minha lista de favoritos, que já tem vídeo aqui no canal, também vou deixar nos cards aqui pra vocês. E também tem resenha do livro, né, Protocolo Namoro. O Rômulo, ele me conquistou porque a gente tem um homem que ele é político, né, tem um mocinho aqui que ele é político, e ele é corrupto, né? Não é honesto, ele é mulherengo, se envolve em vários escândalos sexuais, mas o que me fez gostar dele foi ele ser verdadeiro, entendeu? Ele não prometeu o que ele não podia cumprir, e olha que é um político. Então eu passei meu paninho pra ele. Desde o início, a gente tem um personagem que eu sabia que ele iria ser ruim, que ele não iria ser o mocinho perfeito, tá? Ele não trouxe isso desde o início. O protagonista sempre deixou claro que ele estava ali para conseguir poder, dinheiro, riqueza. E a intenção dele ali no início em se envolver com a mocinha, né, com a Liv, era apenas conseguir melhorar a reputação dele. Tem uma parte do livro em que ele se declara para a Lívia, só que ele não tá se declarando mesmo para ela, é apenas o político que precisa da Lívia. Com o passar ali do tempo no livro, a gente vai vendo a evolução de Rômulo. Ele vai se tornando uma pessoa melhor, ele vai se tornando um homem realmente apaixonado. E aí a gente tem a segunda declaração, que é quando ele diz: agora aqui quem está se declarando é o homem e o político. Então os dois amam a Lívia. E é exatamente isso, ele se divide em dois. Ele se divide no homem e se divide no político. Ele é duas pessoas em uma só. Porque como homem tem coisa que ele não aceitaria, mas como político tem coisa que ele é obrigado a fazer. E aí também é outra parte que a gente vê bastante. Nem tudo que o Rômulo faz é porque ele quer, mas para se manter ali no poder, para ser um político, ele precisa fazer. Então é muito bom a gente ver também esse lado político dele. Eu gostei muito do personagem. Tem situações em que eu não passei meu paninho para ele, que eu não gostei dele, mas no geral ele me conquistou. Em sexto lugar fica Huggett, gente, não sei chamar o nome, mas é o protagonista de Quando o Conde Encontra Seu Par, o quarto livro da série Casamentos Escandalosos da Stacey Reid, não sei se eu estou chamando o nome corretamente, Stacey Reid, acho que é assim. Aqui a gente vai ter um mocinho mudo. Gente, eu amei demais essa série. Já falei dela em outros vídeos aqui no canal. Tô fazendo a resenha de todos os livros, tá? Acho que por enquanto só tem resenha, acho que de 2 ou de um livro só. Só tem de um livro. Mas eu vou trazendo a resenha dos outros livros pra vocês. O protagonista, ele aprendeu ali com o pai dele a não confiar nas mulheres, né? O pai dele teve uma grande decepção ali com a mulher que ele escolheu para se casar, né? Ele é o conde e o Huguet vai herdar ali o condado. Então, o Huguet precisa casar e o pai dele coloca anúncio ali no jornal para que ele arranje uma esposa. Por ele não frequentar a alta sociedade, tem vários problemas ali. Não é a questão dele ser mudo que impeça ele de frequentar a alta sociedade, não. É outra coisa, tá? Não vou dizer para não dar spoiler para vocês o que é, mas o pai dele sabe que quando ele começar a frequentar a alta sociedade, ele não vai conseguir uma esposa por causa disso. Por isso que o pai coloca anúncio no jornal. Quando a nossa mocinha chega, que é a Phoebe, se eu não me engano, a gente vai conhecendo mais do Huguet. Ele acaba se apaixonando por ela. E uma coisa que me fez amar ele, além da questão de que a gente tem essa representatividade, né, tem um protagonista mudo, ainda tem a questão de que ele aceita a Phoebe grávida de outro homem. Sim, a gente tá falando de um romance de época, gente. Por isso que eu tô dando tanta importância para essas questões. Uma mulher grávida de outro homem, ele aceita e ele cria a criança como se fosse dele. Gente, é muito incrível esse personagem, eu amei demais ele. Ele tem os traumas dele ali por causa do pai dele, né, que teve esses traumas com a esposa dele, passou para ele, e ele vai abrindo o coração dele ali aos poucos para Phoebe. É uma característica da autora, a série sempre tem um mocinho, tem um problema ali que dificulta ele de falar sobre sentimentos, mas que eles vão aprendendo aos poucos, e o mesmo acontece aqui com o Huguet, tá bom? Eu amei demais ele, me apaixonei por ele, é incrível. Em quinto lugar tá Ian, né,
né, de A Loucura de Lord Ian Mackenzie, que eu também já falei do livro lá no vídeo de favoritos, né, de leituras favoritas, e que em breve eu vou trazer também a resenha aqui pra vocês. Só pra bater resenha de mais sexo, essas resenhas estão na minha lista, já estão inscritas e em breve eu gravo elas. É porque eu dei prioridade pra gravar esses vídeos de retrospectiva, de favoritos, que eu sempre faço todo ano, mas logo essas resenhas saem. Aqui a gente vai ter um mocinho autista, romance de época também, gente. É por isso que eu dou tanta importância para essas características que eu tô falando aqui para vocês. Porque a gente tem um romance de época em que o mocinho é autista. E a gente vai ver todas as dificuldades que o Ian tem de frequentar a alta sociedade. Ele é excluído, ele é taxado de louco, ele foi colocado no manicômio. A gente vê como essas pessoas sofriam nessa época, como elas não eram aceitas. E isso eu tô falando de um mocinho que era da elite, né? Que era da nobreza. Ele é irmão de um duque. Então você imagina, se uma pessoa, irmão de um duque, sofreu o que Ian sofreu, e ainda um homem, né? Porque os homens tinham mais privilégios do que as mulheres. Você imagina uma pessoa que era da classe mais pobre ali, né? Como era difícil a vida dessas pessoas. E aí o mocinho ele vai se apaixonar por uma mulher que ela não é da nobreza, mas que ela acaba herdando a herança ali. A intenção dele no início é proteger ela de um casamento ruim que ela vai fazer, mas depois ele se apaixona e vai proteger ela ali, vai cuidar dela, inclusive vai tentar proteger ela do irmão dele, tá? Tem um mistério aqui, o envolvimento ali do irmão dele e do próprio Ian nesse mistério, né, que é um assassinato, e o Ian vai tentar fazer de tudo para manter a nossa mocinha longe de tudo isso, né, e protegida de tudo isso. É um mocinho incrível, além do livro ser maravilhoso. Em quarto lugar tá Tobias, de Nos Braços do Conde, o terceiro livro da série Casamentos Escandalosos, também da Stacey Reid, né? Aqui a gente vai ter outro mocinho fechado, outro mocinho traumatizado também, porque como eu disse, é uma característica dessa série, né, desses mocinhos dessa série Casamentos Escandalosos, até por causa do título, né, da série Casamentos Escandalosos. Então a maioria desses mocinhos vão se envolver em grandes escândalos, eles são envolvidos ali em grandes escândalos, tanto os mocinhos quanto as mocinhas também. Aqui o Tobias, ele também herdou um trauma ali do pai dele, o pai dele era violento, batia na mãe dele, tinha acessos ali de fúria, arrastava a mãe dele no meio do salão, dos bailes, ele achava que era porque ele amava a mãe dele demais, então ele tinha medo de amar demais uma mulher, né, e acabar fazendo as mesmas coisas que o pai dele fazia. Também tem a questão de que a mãe dele tinha um certo coisa ali de manipular ele, né, o pai dele, de chorar, de derramar lágrimas falsas ali, pra manipular. Era um casamento tóxico, né, o casamento da mãe e do pai dele. A mãe dele manipulava o pai e o pai era violento, batia na mãe. E ele não acreditava nas lágrimas das mulheres porque ele viu a mãe dele fazer isso várias vezes, manipular ali o pai dele. Então ele é muito traumatizado. E aí quando ele conhece a mocinha, ele vai passar isso, né? Ele vai dizer, olha, eu não me apaixono, eu não gosto de demonstrar sentimentos, eu mantenho tudo ali trancado para não acabar fazendo coisas que eu não quero fazer, para não colocar minha família em mais escândalos do que ela já viveu, né? Durante muito tempo, enquanto o pai dele era vivo, a família era envolvida em vários escândalos por causa desse casamento, né? Outra coisa também é que ele diz pra mocinha que ele não acredita nas lágrimas dela, então não adianta ela chorar, ela se lamentar, porque ele não vai acreditar, ele sabe que é pra manipular ele. Mas a nossa mocinha vai quebrando ali os muralhas que ele criou em torno do coração dele, que ele construiu em torno do coração, e aí vai conquistar ele, e ele vai fazer a maior declaração de todos os tempos. Gente, é uma declaração incrível. Eu fiquei apaixonada. E sem falar que eu gosto, né, de mocinhos tristes com passados traumáticos. Eu gosto desse clichê. Então eu amo conhecer mais sobre o mocinho, entender tanto o mocinho quanto a mocinha, tá? Entender o que fez ele se tornar o que ele se tornou e, é claro, ver essa evolução, né? Ele melhorar ao longo da história, porque se não melhorar aí, não dá pra mim, né? Aí eu já não considero crush. Já não gosto nem do livro. Em terceiro lugar tá Apollo, de The Last Summer, da Silvia Meirelles. Gente, Apollo é o mocinho perfeito. Ele não errou em nenhum momento. Se tem um mocinho perfeito, eu acho que o meu top 3 é só de mocinhos perfeitos, sem passar traumático, sem se fechar pro amor. Aqui são mocinhos que eles têm até os seus problemas, eles têm até os seus traumas, eles não descontam em ninguém. Eles resolvem sozinhos esses problemas deles. O que é incrível, né? O Apollo, ele se apaixona por uma menina que é filha do arqui-inimigo da família deles. Essas duas famílias são tipo Romeu e Julieta. Isso acontece ainda na adolescência dos dois. O Apollo vai fazer de tudo pra ficar com essa menina, né? Clarice, o nome dela. E eles vão acabar sendo separados. Na fase adulta, o Apollo reaparece, né? E os dois se reencontram. Gente, e assim, sabe?
o Apolo vai fazer de tudo para ficar junto dela novamente, para reconquistar ela. Os dois têm traumas, foram escondidos assim, tem muitos segredos, digamos assim. A família criou vários empecilhos ali, inventaram várias mentiras para que os dois não conseguissem mais se conectar, né? E sem falar que a gente tá falando de um livro que se passa nos anos 80, a primeira parte do livro, a segunda parte em 2006. Então, é um período que, nos anos 80, então, a comunicação era mais difícil. Em 2006, a gente já tá caminhando um pouquinho mais para a tecnologia, já tem celulares, mas mesmo assim, não é que nem a comunicação é hoje em dia, que a gente manda o WhatsApp e rápido a pessoa recebe, manda um e-mail, manda um direct no Instagram. Então, as coisas eram muito diferentes. E eu adorei ver o Apolo lutando para ficar com a mulher que ele ama, fazendo ali de tudo, enfrentando uma família super violenta, que é a família da Clarice, enfrentando a família dele em alguns momentos, né, mas não tão violenta com ele, né, eles tinham essa coisa de violência, as duas famílias, mas claro que com o próprio Apolo, o avô dele dava muito apoio para ele ali, e o pai dele também, o pai dele saiu da cidade por causa dessa briga, dessa rixa das famílias, então o pai dele é muito diferente do avô, e o pai dele dá todo apoio ali a ele, ajuda, no começo não quer, né, porque tem medo de acontecer alguma coisa com ele, mas depois que ele vê que o Apolo não vai desistir, ele acaba apoiando o filho ali. Gente, é um livro incrível e o Apolo é um mocinho perfeito que não errou de jeito nenhum, zero defeitos. Em segundo lugar, tá o Quan de O Princípio do Coração. Gente, Quan é maravilhoso. Essa série toda, trilogia, na verdade, a gente vai ter personagens autistas e são romance contemporâneo, tá? Diferente do Ian, que é um romance de época, aqui a gente vai ter romance contemporâneo, mas para vocês verem, mesmo assim, a nossa mocinha, ela sofre preconceito da própria família dela. A família dela não aceita que ela é autista. A irmã dela joga na cara dela que ela só tá usando o diagnóstico para justificar os seus fracassos. Gente, a mocinha sofre muito aqui, mas ela vai ter o apoio do Quan. O Quan é perfeito. Desde os outros livros eu já achei ele um personagem maravilhoso, porque ele ajudou muito o Michael no primeiro livro, que é o protagonista. Ele ajudou muito o Kai, que é o irmão dele, no segundo livro. E nesse livro ele vem com muitos problemas. O Quan, ele foi diagnosticado com câncer testicular, passou por o tratamento, se recuperou, mas ele tem muitos traumas. Inclusive, tem um segredo que ele sabe que quando ele for se relacionar com alguém de verdade, um relacionamento sério, ele vai ter que abrir um jogo para essa pessoa. E ele não tá preparado para isso ainda. Mas ele pega todos esses problemas dele, essa dor dele, guarda ali e vai ajudar a nossa mocinha, a Ana aqui, que precisa muito do apoio dele. Tem momentos aqui em que a Ana tá em depressão profunda, ela tá muito mal e o Quan tá ali o tempo todo do lado dela, ajudando, é quem incentiva ela a voltar para a terapia, é quem incentiva ela a ir para o psiquiatra, a começar o tratamento com remédios, e é também quem ajuda ela a entender o diagnóstico de autismo, até porque ele tem experiência, o irmão dele é autista, a Estela, que é a protagonista do primeiro livro, casou com o Maico, o primo dele, também é autista, então ele tem essa experiência com pessoas autistas, ele vai ajudar muito a nossa mocinha aqui a entender isso, a enfrentar a família dela ali, né? É um mocinho perfeito, é um mocinho maravilhoso e também zero defeitos, não errou em nenhum momento. E por falar em não errar, o que falar de Vlad. Gente, o Vlad é absolutamente romântico. O quarto livro do Clube do Livro dos Homens é simplesmente maravilhoso também, assim como todos eles aqui, mas como vocês podem ver, meu top 3 são de mocinhos que não erraram em nenhum momento, que abriram o coração quando tinha que abrir, que protegeram a mocinha, que ajudaram a mocinha em algum momento muito difícil e que também passaram por muita coisa, mas sempre se colocava ali em segundo lugar e colocava a dor da mulher que eles amam ali em primeiro lugar para ajudar elas ali. Vlad, ele é um homem que ele é casado há 6 anos, mas para vocês terem noção, o casamento nunca foi consumado. A gente não sabia disso lá no início da série, né? A gente não sabia que o Vlad nunca tinha realmente consumado o casamento, que ele nunca tinha tido nada de fato com a Helena, a esposa dele. E aí nesse livro a gente descobre. Só que um detalhe, o Vlad nunca teve nada com mulher nenhuma. Sim, o Vlad acho que tem uns 30 e poucos anos nesse livro, né? E ele ainda é virgem. Simplesmente porque ele só queria a Helena. Era a mulher que ele amava e era com ela que ele queria ter relações ali, né? E pra ele só fazia sentido fazer sexo se fosse com a mulher que ele amava. Por isso ele esperou todo esse tempo pra ter alguma coisa apenas com ela. Gente, eu achei assim muito romântico, muito fofo. E sem falar que ele é o mais romântico do Clube do Livro dos Homens. Ah, o segundo mais romântico, porque a gente tem o Mac que também é muito romântico e sempre leu romances. Mas quem gosta de um grande gesto romântico é o Vlad. E ele também era o que mais engraçado ali, o que mais fazia a gente rir. Então eu amei demais o personagem, porque nesse livro eu pude ver ele, um outro lado do Vlad, melhor dizendo. Eu pude ver um Vlad mais romântico, um Vlad mais apaixonado, um Vlad que até
não sabia como conquistar a esposa, apesar de ler tantos livros de romance, ele não sabia como conquistar e precisou da ajuda dos amigos ali. Então é um livro maravilhoso e é um mocinho que eu amei. A declaração dele também para Helena é incrível. Eu achei lindo ele se declarando para ela. Bom, gente, e era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa listinha de meus crushes literários. Me conta aqui nos comentários quais são os teus crushes literários, quais livros que tu leu e amou. Compartilha esse vídeo com alguém e não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!